Bom dia, terceiro ano. Mais uma vez estamos aqui. Como vocês estão? Estão gostando das tarefas, das atividades? Alguma coisa pode mandar dizer, tá certo? Hoje nós estamos com aula de história, não é? E vamos falar sobre o bairro, né? Nosso bairro tem história. Na página 326, tá certo? No livro Marcha Criança, tá bom? O que são bairros? Bairros é uma espécie de divisão que existe nas cidades. Ó, nós temos aqui, um bairro mais ou menos assim, ó. Nós temos bairros mais ou menos assim. Nós temos bairros mais tranquilos. Nós temos bairros de cidade grande. Os bairros, eles existem para facilitar, não é verdade, a localização de endereços, a localização de pessoas, não é? Porque se uma cidade muito grande, por exemplo, para se procurar uma pessoa, um endereço, uma empresa, é necessário localizar primeiro o bairro para depois o nome da rua. Não é? Então, existem bairros industriais, né? Bairros residenciais. Desculpa. Então, o bairro existe dentro da própria cidade para estar facilitando o quê? A localização. Então, do nosso município, Santa Cruz da Baixa Verde, né, no caso, também tem bairros. Olha, o bairro tem história. Vejam bem. Os bairros de um município têm história. Eles também mudam com o passar do tempo. Todo bairro tem uma história, que ali foi criado aquele bairro por causa de alguma coisa. Não é verdade? Aquele bairro da nossa escola, por exemplo, da Escola Mestre Alfredo, está surgindo por quê? Ele está crescendo devido à construção lá. Pode ter outras coisas que vocês vão pesquisar, outros motivos, mas um dos motivos onde está crescendo muito ali o nosso bairro da escola foi a construção da prefeitura, da Escola Mestre Alfredo, que foi construída antes da prefeitura, e agora a Escola Francisca Flor. Então, depois que foram construídos esses centros, né, essas escolas e essa prefeitura, né, esses pontos importantes, as pessoas foram migrando a construção para aquele lado, não é verdade? Então tem uma história aí. E com certeza deve ter outras coisas que vocês podem estar pesquisando e estar colocando também no grupo, né? Aperfeiçoando o conhecimento. É provável que o bairro onde você mora não tenha sido sempre da forma que você conhece. Tia Corrinha, por exemplo, quando era pequenininha, era uma seca, não tinha muita chuva. Então, tia Corrinha ia lá numa cacimba que tem naquela baixa lá, onde vocês verem, dá para vocês verem lá da escola, que lá tem uma cacimba, a gente pegava água lá. Lá não tinha casa, só tinha ali o Nilos Clube, algumas outras casinhas ali, né? Depois que tia Corrinha cresceu, que ficou moça, já foi surgindo uma rua, aquela rua principal que dá acesso à prefeitura. Depois tia Nova construiu a escola dela lá e foi aumentando lá o número de ruas e hoje você já vê que já está bem grande, né? Já tem casas até mais para trás ainda. Então o bairro vai se modificando com o passar do tempo. Vejam bem, é provável que o bairro onde você mora não tenha sido sempre da forma que você o conhece. Com certeza não, né? Uma rua muda, né? Um bairro muda, um bairro pode ser criado. Então, bairros são as partes da cidade onde a gente vive, né, no nosso município. Os bairros podem ter suas características modificadas. Inúmeros bairros que antigamente eram residenciais, hoje abrigam prédios e empresas. Aqui, no caso, aqui é São Paulo, né, no MASP, na Avenida Paulista. E aqui é a Avenida Paulista também, no mesmo lugar. Só que vocês vão observar, este lugar é este mesmo lugar aqui. Vejam bem, aconteceu alguma diferença? Primeiro esse bairro era assim, não. Antes ele só tinha árvores.
Depois ele surgiu o quê? Uma plantação, uma fazenda aqui, não é verdade? Uma pequena rua. E hoje é um baita centro comercial, um enorme centro comercial de São Paulo, né? Aqui é conhecida como a Avenida do Dinheiro, né? Que os maiores centros estão aqui. Então, de acordo com o crescimento da população, o conhecimento da população, eles vão ampliando e vão deixando cada vez mais diferente, né? Cada vez mais amplo. Então, há uma diferença. Esse é um exemplo aqui de São Paulo, mas na nossa cidade, nas cidades vizinhas aqui, também existem como se diz, esse aumento, esse diferencial, né? Que o próprio ser humano vai modificando a natureza. Então, todo bairro tem uma história, tem um valor, tem uma função. Leia este depoimento que conta um pouco sobre o bairro do Rio de Janeiro no início do século XX. Eu estou lendo isso aqui, vocês vão acompanhar comigo, tá certo? Página 326. Quando eu era pequeno, minha avó me contou que na sua infância, vivida nos anos 1910, ela costumava ficar na janela, esperando os acendedores de lampião a gás da rua onde morava. Ela gostava de ver quando, um a um, os lampiões eram acesos. Pela manhã, bem cedinho, os acendedores voltavam a apagar os lampiões. Aqui já é outra história. Uma história do bairro, só que não falando em prédios, em casas, construções derrubadas de árvores. Mas aqui ele falou o quê? Ele falou o quê? Quando eu era pequeno, minha avó me contou que na sua infância, vivida nos anos 1910, ela costumava ficar na janela esperando os acendedores de lampiões. Ou seja, hoje o poste acende automaticamente. Naquela época não. Tinha os homens, as pessoas que iam acender os lampiões nas ruas, né? Eles eram funcionários, que tinham o horário certo de acender e de apagar as luzes da cidade. Você vê a diferença, né, para os dias de hoje. Ela gostava de ver quando um a um dos lampiões eram acesos. Pela manhã, bem cedinho, os acendedores voltavam para apagar os lampiões. E isso aqui era até uma forma de diversão para esta pessoa, né, que apreciava olhar da janela, porque ela achava incrível, uma inovação, uma coisa maravilhosa que tinha acontecido, né? Porque antigamente, para eles, era escuro. Agora, na época dela, já existia o lampião, né? Então, era impressionante, era um avanço científico isso aqui, não é? Então, isso aqui, aí depois foram surgindo outras coisas, e aí vai surgindo, vai aumentando cada vez mais a sua história. Olha outro depoimento aqui na outra página, tá vendo? Na página 327. Antigamente, os bondes, espécie de veículos que trafegavam sobre trilhos, circulavam pelas ruas. Carros, como os de hoje, eram raros. Meu avô um dia me contou que, quando ele era criança, era tudo muito diferente. Havia engenhos de açúcar e plantações. E plantações de café que tomavam conta de uma grande área do bairro. Vou ler novamente. Antigamente, os bondes, espécie de veículos que trafegavam sobre trilhos, circulavam pelas ruas. Carros como os de hoje eram raros. Meu avô um dia me contou que, quando ele era criança, era tudo muito diferente. Havia engenhos de açúcar e plantações de café que tomavam conta de uma grande área do bairro. Então, olha, bondes, hoje a gente tem carro, né? Bondes, era uma maravilha, olha, todo mundo andava de bonde, né? Que era uma espécie de veículo, né? Que as pessoas se locomoviam, né? Onde as pessoas se locomoviam, né? Onde elas circulavam pelas ruas, viajavam para lugares mais distantes. Carros como os de hoje eram raros, eram pouquíssimos. Só quem tinha bastante condição financeira
era quem tinha. E assim mesmo os modelos eram super retrógrados, né? Super atrasados. Então, isso aqui é uma história, né? Que a gente tem das pessoas mais velhas, mais antigas, do nosso antepassado, do século passado, né? E a gente sabe que hoje o avanço está bem maior. Então, você vai responder essas questões aqui abaixo, na página 327. Vou ler 2 depoimentos. O que eles têm em comum, né? Que é que esse depoimento aqui tem em comum com esse depoimento aqui. Descubram e respondam aqui, tá? Quais são as diferenças entre eles? Qual é a diferença que existe entre esse aqui e esse aqui? Fácil, né? Dá para você descobrir. Que tal pesquisar sobre o seu bairro? Pergunte a um antigo morador, parente ou vizinho, que passou a infância no bairro onde você mora. Se ocorreram muitas mudanças no local, até a época atual. Por exemplo, iluminação elétrica, água encanada. E escreva no caderno as informações obtidas. Aqui você vai pesquisar sobre iluminação elétrica, no caso lá do Lampião. Se houve água encanada por algum tempo, já houve, aqui em Santa Cruz já existiu uma empresa chamada Compesa, quer dizer, ela ainda existe. Só que aqui em Santa Cruz a Compesa não está mais atuando, mas ela ainda existe em Serra Talhada, em outras cidades, né? Agora, pergunte também, na letra B, que espaços de lazer existiam no seu bairro? Né? Existia algum espaço de lazer, um campo de futebol, um parque, um circo? Existia alguma coisa aqui? Pergunta também nessa entrevista. As mudanças que aconteceram foram boas ou ruins para os moradores deste bairro? Por quê? Não é verdade? Então, tia preparou aqui também uma atividade complementar a essa, só para você, pequenininha, só são 2 perguntas. Indique um tipo de transformação que existiu no seu bairro nos últimos anos, uma recente. Aqui está perguntando no livro de uma mais antiga, né? E aqui eu quero saber de uma mais recente. Aconteceu alguma transformação? Se sim, você coloca sim e diz qual é. Se não, você coloca não e pronto. Convide uma pessoa idosa que tenha vivido em seu bairro para ser entrevistada. Direcione a entrevista para que ela fale das transformações ocorridas no bairro ao longo do tempo, levando a concluir se foram boas ou não para a comunidade do meio ambiente. Ela é semelhante a essa daqui. Só que essa daqui eu estou perguntando. Eu quero saber assim de você. Se ocorreram muitas mudanças no local até a época atual, com iluminação elétrica, água encanada. É diferente, né? E nessa daqui, eu estou relacionada, estou voltada para o meio ambiente. Houve algum prejuízo na questão ambiental? Quando o homem derruba árvores para construir suas casas, ele está prejudicando o meio ambiente aqui? Então, vocês vão ver que são parecidas, mas os focos das perguntas são diferentes. Então, por hoje, é isso aqui que eu tenho para a história para vocês, tá certo? Façam com carinho, com dedicação às tarefas de vocês, porque vai valer a pena. Um grande beijo e qualquer coisa, pergunte no meu zap, tá certo? Tchau!